Sabia que as criaturas que aparecem no final desse filme não eram alienígenas? Ou que o urso Ted foi realmente produzido de verdade? Fique até o final para saber essa e outras curiosidades da produção AI, inteligência artificial. Seja muito bem-vindo ao canal Replay. Eu sou Rafael Tetsuo e essa é a minha versão animada 100% criada por inteligência artificial. E em meio a essa febre de ferramentas e aplicativos AI, nada mais justo do que falar sobre o clássico de 2001, inteligência artificial. E se você é fã de cinema e curte saber curiosidades dos bastidores, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Era uma época em que os humanos já estavam acostumados com criaturas de inteligência artificial fazendo tudo por eles, quase tudo mesmo. Mas a empresa que os desenvolvia quis dar um passo além e gerar crianças artificiais com capacidade de amar genuinamente. Mas até onde um ser humano seria capaz de retribuir esse sentimento, mesmo sabendo que a criatura não era um humano de verdade? É nessa premissa, em um futuro afetado pelo efeito estufa, com metade do planeta submerso, que vemos acontecer o filme Inteligência Artificial de 2001, distribuído pela Warner Bros. Filme que seria dirigido pelo icônico Stanley Kubrick, baseado no livro de 1969 de Brian Aldiss, intitulado Super Brinquedos Duram o Verão Todo. Eu não sou um brinquedo. Passagem de bastão. Stanley Kubrick se interessou pelo conto e comprou os direitos de seu autor, Brian Aldiss, em 1976, e a partir daí tentou criar o roteiro perfeito para o filme. Nem mesmo o próprio autor conseguiu atender às expectativas de Kubrick, que, descontente com as ideias que nunca lhe agradavam, o tempo foi passando e o projeto acabou entregue nas mãos de Steven Spielberg, que acabou dirigindo o filme logo após a morte de Kubrick em 1999, sendo lançado nas telonas 2 anos depois com o título AI, Inteligência Artificial. Destino Manhattan. Homenagem. E propositalmente, o filme Inteligência Artificial foi lançado no ano de 2001, título do mais conhecido filme de Stanley Kubrick, que recebeu homenagem também com um dos personagens-chave, o professor Allen Hobby, interpretado por William Hurt, visto que Kubrick fez produções sob o selo Hobby Filmes no Reino Unido. E na cena em que David, Joe e Ted adentram Rouge City, eles passam ao lado de um Milk Bar, ou bar de leite, homenagem ao início do filme Laranja Mecânica. Título ampliado, o filme seria chamado apenas de AI. No entanto, uma marca de molho muito famosa na época, chamada A1, poderia gerar confusão e uma referência equivocada. Então acrescentaram o significado da sigla em seu título e assim traduzida pra gente como Inteligência Artificial. Nova York inundada. E para criar uma cidade meio submersa, os estúdios aproveitaram de forma inteligente outra produção da Warner, que havia acabado de lançar em 2000 outro clássico, do diretor Wolfgang Petersen, Mar em Fúria. Com aquele mega tanque nos estúdios da Warner, aproveitaram para usar nas cenas da Nova York inundada em inteligência artificial. Produção demorada. Como vimos no começo desse vídeo, Stanley Kubrick era o responsável inicial por inteligência artificial, e sua delonga com o roteiro desde 1976, assim como os efeitos especiais e visuais que ainda engatinhavam, o projeto foi sendo adiado por décadas. E com Steven Spielberg incluído no projeto posteriormente, a ideia inicial era que o ator Joe Mazzello, um dos astros de Jurassic Park em 1993, que inclusive tem um especial de seus bastidores aqui no canal, interpretasse o androide David no filme. Hoje nos lembramos de Mazzello, mais recentemente por seu trabalho como John Deacon em Bohemian Rhapsody, em 2018. Mas com o tempo passando e o garoto crescendo, outro ator acabou sendo muito bem escalado para o papel de David, que foi Haley Joel Osment. And another thing which was really hard was I didn't blink once in this film. There's no blinking, and so that was a little tough to do.
Dançando na Chuva. Outro personagem memorável na jornada de David em inteligência artificial foi o gigolô androide Joe, interpretado por Jude Law, que para demonstrar sua personalidade, baseou seu personagem em 2 grandes astros do cinema clássico norte-americano. The initial idea was Fred Astaire, just because of his grace. And that moved very quickly onto movement that was slightly more influenced by Gene Kelly. Vozes famosas. Muitos devem ter reconhecido na versão original a voz de Robin Williams como o Dr. No ou o Dr. Saber em nossa tradução. Starving minds, welcome to Dr. No. Mas outras vozes conhecidas fizeram parte dessa produção, como a Fada Azul, que teve sua voz interpretada por Meryl Streep. David, she can never come home because 2,000 years have passed and she is no longer living. E a voz de uma das criaturas mecha avançadas, interpretada por Ben Kingsley, que também narrou a introdução e encerramento do filme. For those who were resurrected only lived through a single day of renewed life. As soon as they became unconscious, their very existence faded away into darkness. Já o mecha comediante foi dublado por Chris Rock. Did you kind of shoot me over the propeller thing? Yeah, I don't need to go through it. I was considering it, but I changed my mind. E a voz de Ted, interpretada por Jack Angel, um ator, comediante e também muito conhecido dublador dos Estados Unidos, que não esconde seu orgulho de estar presente durante toda a produção do filme ao lado de Steven Spielberg. Do you remember when you cut some of Mommy's hair and you dropped her hair? Ursinho Ted. Não tem como falar de inteligência artificial e se esquecer do velho Ursinho Ted, que apesar de ter algumas cenas em CGI, o diretor Steven Spielberg fez questão de criar uma versão real para as tomadas mais aproximadas do personagem. Qual é o seu nome? Olá, Ted. Olá, David. E foi aí que entrou uma gigante equipe de 140 profissionais, boa parte já vindo da experiência em Jurassic Park, da icônica empresa do mestre Stan Winston, que inclusive foi responsável por vários outros incríveis trabalhos, como a produção do clássico As Tartarugas Ninja de 1990, que tem um vídeo no canal também, e os incríveis personagens da família Dinossauros no ano seguinte, também com um especial da produção aqui no canal. E o resultado do boneco animatrônico do Ursinho Ted não poderia ter sido outro a não ser incrível, e que de acordo com a própria equipe de produção, foi mais difícil do que fazer dinossauros. There were 6 puppeteers to perform Teddy, for the arms, the head, the body, the legs, facial features. It was probably the most difficult puppet that I've ever worked with, or in fact any of the other guys have either, just because we had to take this character all the way through the movie. Você vai quebrar. Robôs avançados. Para muita gente que acreditou na época que as criaturas que aparecem no final do filme se tratavam de extraterrestres, se enganou, pois se tratavam de robôs super avançados, os últimos modelos mecha que, após a extinção humana, evoluíram e herdaram a Terra. O grande problema é que o diretor Steven Spielberg usou criaturas que lembravam muito seu outro clássico, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, de 1977. E realmente, aqueles mechas lembram muito suas próprias criaturas extraterrestres. Então não se culpe se você se confundiu também. David e eu sempre senti uma espécie de inveja dos seres humanos por aquela coisa que chamavam de espírito. Pinóquio. Mas o que muita gente reclamou é que se o filme fosse dirigido por Stanley Kubrick, teria um tom mais sombrio e similar ao livro, e acabam se enganando por achar que a ideia da Fada Azul de Pinóquio tenha sido ideia de Steven Spielberg. Mas a verdade é que aquilo foi ideia do próprio Kubrick, que fez tanta questão e, em respeito à sua pessoa, parte dessa ideia foi mantida no filme. Mas Kubrick, na verdade, teria ido mais além e realmente transformado David num garoto de verdade. E isso acabou sendo cortado do filme, que, na minha opinião, tem um final bem longe de ser feliz. Então David também foi dormir. E, pela primeira vez na sua vida, ele foi para o lugar onde nascem os sonhos.
E se você é fã de cinema e curte saber curiosidades dos bastidores, aproveita e confira esse vídeo aqui sobre os efeitos de Avatar 2, O Caminho da Água. Um forte abraço e te vejo nesse outro vídeo.